Por que você sente que sabe tanto, mas ainda assim não consegue sair do lugar? Você já teve essa sensação de que a sua mente está cheia, mas ao mesmo tempo você não consegue pensar com clareza? Você acorda decidido ou decidida a fazer uma coisa. 5 minutos depois já está respondendo uma mensagem. Em seguida, abre o Instagram só por 1 minuto e aí você lembra de um e-mail que precisava responder. Vai pesquisar uma informação, surge uma notificação. Quando percebe, 1 hora passou e você nem lembra mais qual era a tarefa que realmente importava. É uma sensação estranha, porque não parece falta de inteligência, não parece falta de capacidade. Na verdade, parece que existe uma névoa entre você e as decisões que precisa tomar. E na maioria das vezes, quando isso acontece, a gente chega a uma conclusão muito rápida. Eu preciso de mais disciplina. Eu preciso de mais motivação. Eu preciso aprender mais. Mas se eu te dissesse que talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina? E se o problema nunca tivesse sido falta de informação? E se o problema fosse exatamente o contrário? O excesso dela, o excesso de informação. Hoje eu quero conversar com você sobre clareza mental. Mas eu não quero falar de forma superficial, que a gente costuma ouvir por aí. Eu quero desconstruir essa palavra, porque talvez você esteja buscando clareza sem saber exatamente o que ela significa. E quando a gente não sabe exatamente o que procura, qualquer coisa parece servir. Talvez você ache que precisa mudar de profissão. Talvez você acredite que precise terminar um relacionamento. Talvez você ache que precisa abrir um negócio ou acha que precisa ganhar mais dinheiro. Mas será que é isso mesmo? Ou será que existe alguma coisa distorcendo a forma como você está enxergando a sua própria vida? Existe uma frase que eu quero que você guarde durante todo esse vídeo. Clareza não é encontrar respostas, clareza é remover distorções. E você vai entender exatamente o que isso significa. A palavra clareza vem do latim claros. Ela significa algo que é luminoso, aquilo que pode ser visto, aquilo que é evidente. Olha que interessante. A origem da palavra nos ensina uma coisa muito importante. Clareza não significa criar um caminho. Clareza significa conseguir enxergar um caminho. Parece sutil, mas muda tudo, porque a maioria das pessoas vive procurando respostas como se elas precisassem surgir do nada, quando muitas vezes elas já estão bem diante dos nossos olhos. O problema é que nós não conseguimos enxergá-las. Pense comigo. Quando você está dirigindo durante uma chuva muito forte, o para-brisa fica completamente embaçado. O que acontece? A estrada desapareceu? Claro que não. As curvas continuam lá, as placas continuam lá. O destino continua exatamente onde sempre esteve. O problema nunca foi a estrada. O problema foi a lente através da qual você estava olhando para ela. Eu acredito que isso resume muito do que acontece com a nossa mente. Às vezes você olha para o seu trabalho e pensa, eu não sei o que fazer. Olha para o relacionamento e pensa, não sei qual decisão tomar. Olha para a empresa e diz, não consigo enxergar uma saída. Mas talvez a pergunta correta não seja qual é o caminho. Talvez a pergunta seja, o que está embaçando a minha visão? Percebe como são perguntas completamente diferentes? Existe uma outra crença que é muito comum. As pessoas acreditam que primeiro vem a clareza e depois vem a ação. Como se um dia elas fossem acordar e pensar, agora eu tenho certeza absoluta, agora eu realmente posso começar a fazer isso. Só que na prática, quase nunca funciona assim. Na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Primeiro vem a ação, depois vem a clareza. Eu vivi isso na minha própria vida diversas vezes. Quando decidi mudar de carreira, eu não tinha um plano perfeito. Eu não sabia exatamente onde tudo isso iria me levar. Eu não imaginava as pessoas que eu conheceria. Não imaginava os projetos que eu poderia construir. Não imaginava que um dia eu estaria aqui gravando esse vídeo no meu canal do YouTube. Eu simplesmente dei o passo.
e depois dei o próximo, e depois mais um. Foi caminhando que eu comecei a enxergar aquilo que antes era invisível para mim. Por isso que eu gosto muito de uma metáfora. Quando você dirige à noite, os faróis do carro iluminam a estrada inteira? Não, eles iluminam poucos metros à frente. Mesmo assim, você consegue viajar centenas de quilômetros. Por quê? Porque cada pequeno trecho iluminado permite que o próximo apareça. A vida funciona exatamente assim. Você não precisa enxergar os próximos 5 anos. Você precisa enxergar o próximo passo. E é justamente esse passo que ilumina o seguinte. Talvez você esteja esperando uma certeza que nunca vai chegar. Talvez você esteja esperando uma confiança que só nasce depois da ação. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantas pessoas passam anos dizendo que estão buscando clareza, quando na verdade estão apenas adiando uma decisão difícil. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você realmente não sabe o que fazer? Ou sabe exatamente qual é o próximo passo, mas está esperando sentir uma segurança que a vida nunca prometeu? O que eu mais percebo é que as pessoas raramente ficam paralisadas por falta de capacidade. Na maioria das vezes, elas ficam paralisadas porque estão tentando tomar uma decisão olhando para a vida através de uma lente completamente distorcida. O mais curioso é que quase ninguém percebe isso. A pessoa acredita que o problema está sempre do lado de fora, no mercado, na economia, no tempo, na concorrência, na família, na cidade onde mora, no relacionamento. Quando muitas vezes a maior limitação está na forma como ela interpreta tudo. Existe um conceito que mudou completamente a maneira como eu passei a enxergar o comportamento humano. Toda a experiência que vivemos passa por uma sequência invisível. Primeiro, existe a realidade. Depois, existe a percepção que temos dessa realidade. E essa percepção gera um pensamento. O pensamento, ele desperta uma emoção, e a emoção influencia na decisão. Obviamente, a decisão cria um resultado. Olha como isso muda tudo. Nós costumamos acreditar que o resultado é consequência direta da realidade, mas não é. Entre a realidade e o resultado existe um filtro, e é esse filtro que chama percepção. É justamente aí que mora a clareza mental, porque clareza não é mudar a realidade, é conseguir enxergá-la com menos distorção. Vou te dar alguns exemplos. Imagine 2 pessoas que acabaram de ser demitidas. As 2 recebem exatamente a mesma notícia. A primeira pensa, minha vida acabou. E agora, como eu vou sustentar minha família? Eu não sou boa o suficiente. Quem vai me contratar? Automaticamente ela sente medo. O medo faz com que ela adie decisões. Ela deixa de enviar currículos, evita entrevistas, evita se expor. E alguns meses depois conclui, tá vendo? Eu sabia que não daria certo. Agora olha essa segunda pessoa. Ela também sente medo, mas interpreta a situação de outra forma. Ela pensa, talvez essa seja uma oportunidade que eu nunca teria coragem de criar sozinha. Talvez esse seja o momento perfeito para eu tirar aquele projeto do papel. A emoção muda, a postura muda, as decisões mudam. Ela começa a conversar com pessoas, atualiza o currículo, estuda, se movimenta. Meses depois, alguém olha para essas 2 histórias e diz, a vida favoreceu uma delas? Será mesmo? Ou será que a percepção inicial colocou cada uma em uma direção completamente diferente? Percebe como isso serve para praticamente tudo? Vamos imaginar uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira. Ela vive dizendo, eu ainda não tenho clareza. Mas quando a gente aprofunda um pouco, percebe outra coisa. Ela sabe que não quer mais continuar onde está. Sabe que precisa começar. Sabe que precisa conversar com pessoas da área que ela está pretendendo ir, atuar. Sabe também que precisa
se dedicar, sabe que precisa construir experiências. Ela sabe que precisa se expor. O que ela não sabe é como serão os próximos 5 anos. E aí ela interpreta a ausência do controle com falta de clareza. Só que isso não é falta de clareza, isso é querer garantias. E a vida nunca funciona oferecendo garantias. Ela oferece possibilidades. Agora pensa no empresário. Ele diz, eu quero aumentar o meu faturamento. Então ele troca a identidade visual da marca. Muda logo, refaz site, compra uma câmera nova, contrata uma agência de marketing, planeja um novo posicionamento. Mas evita fazer propostas, evita vender, evita gravar vídeos, evita ouvir um não. Percebe o que aconteceu? Ele movimentou tudo ao redor para não precisar enfrentar exatamente aquilo que faria a empresa crescer. A falta de clareza faz isso. Ela faz você investir energia onde existe conforto e evitar exatamente onde existe crescimento. É aí que eu quero fazer uma pergunta importante. Quantas vezes você já confundiu preparação com adiamento? Porque existe uma linha muito tênue entre estudar para crescer e estudar para não precisar agir. E isso acontece de uma forma tão sutil e muitas das vezes inconsciente que a gente não percebe. A gente sente uma falsa sensação de produtividade. Afinal, estamos aprendendo, estamos assistindo vídeos, estamos lendo, estamos consumindo conteúdos incríveis. Mas aprender não é a mesma coisa que transformar. Existe um momento que mais informação deixa de gerar crescimento e começa a gerar confusão. Porque toda nova informação abre uma nova possibilidade. E quando você abre possibilidades demais, começa a perder a capacidade de decidir. Eu trabalhei com moda fitness por mais de 5 anos. E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais opções você dá, menos a pessoa sabe o que quer. Se você tem o preto e o branco, a pessoa quer o azul. Se você faz o azul, ela quer o amarelo. E se você tem todas, ela não sabe qual que ela quer. Ela fica em dúvida. É como entrar em um restaurante com 5 opções. Você escolhe rápido. Agora imagine entrar em um restaurante com 500 opções. De repente, decidir ficou muito mais difícil. Não porque você sabe menos, mas porque existem possibilidades demais competindo pela sua atenção. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com a sua mente. Todos os dias você consome dezenas de opiniões. Cada pessoa diz uma coisa. Um especialista fala sobre investir. Outro diz para economizar. Um fala para empreender. Outro fala para você fazer um concurso. Um diz que acordar às 5 da manhã muda a sua vida. Outro diz que isso não faz diferença. Depois, alguém aparece dizendo que você precisa manifestar. Outro diz que basta ter disciplina. E no final do dia você já não sabe mais nem o que pensar. Você sabe muito, mas sente cada vez menos clareza. Porque conhecimento sem reflexão não gera sabedoria. Ele gera excesso. E excesso também cansa. É por isso que para mim clareza não nasce quando você coloca mais coisas dentro da sua mente. É o contrário. Ela começa a nascer quando você cria esse espaço para ouvir aquilo que a sua própria consciência já está tentando te dizer há muito tempo. Foi justamente quando eu comecei a estudar tudo isso que aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu percebi que durante algumas semanas eu simplesmente não conseguia pensar com clareza. E isso começou a me incomodar muito, porque eu trabalho todos os dias pensando. Criando conteúdo, escrevendo, atendendo pessoas. Meu trabalho depende da minha capacidade de observar, conectar ideias, enxergar aquilo que muitas vezes passa despercebido. Mas de repente parecia que a minha mente estava constantemente cansada. Era como se eu estivesse tentando o dia inteiro organizar um quarto enquanto alguém continuava jogando coisas lá dentro. Comecei a prestar muita atenção no meu comportamento. Eu sentava para trabalhar, pegava o celular para responder uma mensagem. Via uma notificação, entrava no Instagram.
Respondia alguém, lembrava de um e-mail. Voltava para o WhatsApp, pesquisava uma referência. Assistia um vídeo, abria outra aba. Quando eu percebia, eu já nem lembrava mais qual era a primeira coisa que eu tinha sentado para fazer. E talvez a sua procrastinação venha exatamente disso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você abre o celular para fazer uma coisa, sai dele 40 minutos depois, sem lembrar por que entrou. É como se a nossa atenção estivesse sendo puxada em dezenas de direções diferentes ao mesmo tempo. E existe uma analogia que eu gosto muito. Imagina um navegador de computador. Uma aba aberta não mudam praticamente nada. 5 abas ainda funcionam. 10 começam a deixar tudo um pouco mais lento. Agora imagina 50 abas abertas ao mesmo tempo. O computador continua ligado, mas ele não responde da mesma maneira. E eu sinto que hoje muitas pessoas vivem exatamente assim, com 50 abas abertas dentro da própria mente. E o curioso é que nem sempre nós percebemos isso, porque nos acostumamos a viver acelerados. Foi aí que eu resolvi olhar para um dado objetivo. Eu uso um dispositivo chamado daqueles anéis que monitoram os indicadores do sono, e um deles começou a chamar muito a minha atenção. O meu sono REM, ele estava baixo constantemente. Uma noite que deve dar em média 25%, estava dando 8 a 12%, que dá em média 40 minutos. Em uma noite de 7h30 a 8 dormidas, apenas 40 minutos, e tinha dias que davam 20 minutos de sono REM. Para quem nunca ouviu falar, o sono REM é uma das fases mais importantes do sono. É durante essa fase que o cérebro consolida memórias, processa experiências emocionais e também fortalece processos importantes de aprendizagem. Em adultos, normalmente, essa fase representa cerca de 20 a 25% do tempo total do sono, embora exista uma variação natural entre pessoas. No meu caso, eu comecei a perceber que esse tempo ele estava abaixo do que era habitual para mim. E eu me fiz uma pergunta muito simples: o que mudou? Não foi a minha alimentação, não era o meu treino, não era a suplementação, nem excesso de bebida alcoólica, coisas do tipo que interfere muito. O que realmente tinha mudado era a quantidade de tempo que eu estava passando diante das telas. Eu não estou demonizando tecnologia, muito pelo contrário. Meu trabalho existe por causa da internet. Eu vivo do digital. O problema não foi a tecnologia. O problema é quando a nossa atenção nunca consegue pousar em lugar nenhum. Quando terminamos o dia consumindo centenas de estímulos diferentes, o cérebro praticamente não encontra espaço para organizar tudo isso. Foi nesse momento que eu resolvi fazer uma coisa que eu já havia criado ano passado. Eu criei um produto que se chama Detox da Mente. Muita gente chama detox de dopamina, mas a intenção é devolver autodomínio para a pessoa. Para mim, nunca foi sobre abandonar o celular, nunca foi sobre fugir da tecnologia. Sempre foi sobre a capacidade de recuperar e escolher para onde vai a minha atenção. Existe uma diferença enorme entre usar uma ferramenta e ser usado por ela. Durante alguns dias, eu reduzi drasticamente o meu consumo de redes sociais, parei de pegar o celular a todo instante, voltei a caminhar sem fone de ouvido, voltei a tomar café sem assistir vídeos, voltei a simplesmente observar e estar presente em cada tarefa. E aconteceu algo muito curioso. Ideias começaram a surgir naturalmente, a minha criatividade voltou, a minha intuição ficou mais forte, mais aflorada. Eu conseguia terminar um raciocínio sem sentir vontade de interrompê-lo para olhar uma notificação. Foi nesse momento que eu entendi uma frase que hoje faz muito sentido para mim. Clareza não é habilidade. Clareza é um ambiente. Ela floresce quando existe espaço. Talvez o problema nunca tenha sido você perdeu a sua criatividade, ou você não é uma pessoa criativa e você acredita fielmente nisso. Talvez ela só esteja tentando falar em um ambiente barulhento demais. E é aí que eu quero fazer uma demonstração muito simples. Imagina um copo com água completamente limpa.
Agora imagina colocar um punhado de terra dentro dele. Você mexe, a água fica turva. Como faz para essa água voltar a ficar transparente? A maioria das pessoas respondem, tem que limpar. Mas não. Na verdade, basta parar de mexer. Quando você deixa o copo em paz, aos poucos a terra começa a descer e a água volta a ficar cristalina. Talvez a sua mente esteja precisando exatamente disso. Talvez você esteja tentando resolver tudo ao mesmo tempo, consumindo informação o tempo inteiro, comparando a sua vida, pulando de tarefa em tarefa, e por isso não consegue enxergar aquilo que estava bem diante de você. Às vezes, clareza não aparece quando você adiciona mais uma resposta. Ela aparece quando você reduz o ruído. E eu quero terminar esse vídeo te deixando apenas um exercício. Pegue um papel e faça 3 colunas. A primeira você vai escrever o seguinte: tudo que hoje ocupa espaço na minha mente. Escreva tudo sem filtro. Na segunda coluna você vai escrever dessas coisas, o que realmente depende de mim. Você vai perceber que muitas das suas preocupações que ocupam a sua energia nem sequer estão sob seu controle. Na terceira coluna, responda apenas uma pergunta. Qual é o próximo passo? Não o plano perfeito, não os próximos 5 anos. Só o próximo passo. Porque uma mente confusa tenta resolver a vida inteira. Uma mente com clareza resolve o dia de hoje e um dia de cada vez. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um grande convite. Aqui no canal eu compartilho conteúdos justamente para ajudar você a entender como a nossa mente funciona, como os nossos padrões influenciam as nossas decisões e como desenvolver uma identidade capaz de sustentar resultados da vida que você realmente deseja viver. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu trago conteúdos que unem comportamento, ciência, autoconhecimento e ferramentas práticas para que você não apenas entenda a sua mente, mas aprenda a conduzi-la. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Talvez você não esteja sem direção. Talvez você só esteja tentando enxergar através de uma lente que passou tempo demais acumulando medo, comparação, excesso de informação e ruído. A clareza nunca esteve longe. Ela sempre esteve do outro lado desse excesso. E antes de procurar mais um curso, mais um vídeo, mais uma estratégia, eu quero que você responda uma única pergunta. O que está embaçando a lente através da qual você está enxergando a sua vida hoje? Porque às vezes a transformação não começa quando você aprende algo novo. Ela começa quando você para de enxergar a vida através de uma lente que não representa mais aquilo que você quer ser. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!